Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, é o seguinte, eu li ali o comentário do amigo meu, o Daniel, e ele falou o seguinte, que você não pode utilizar símbolos que não foram revelados nas escrituras, né? Mas vejam só, eu sei que ele é calvinista, tá? E eu também sou. Nós utilizamos, aqui eu tenho em casa tulipas, né? Gosto de colecionar tulipa, porque a tulipa é um acróstico que fala a respeito, é em inglês, né? Tulip, que fala a respeito da total depravação do homem, fala a respeito. Então eu vou mostrar para vocês aqui, porque nós utilizamos esse símbolo, tá? Tulip, ok? Eu posso ter lá no meu carro, eu posso colocar um adesivo com esse símbolo aqui, ok? E ele para mim vai ter um significado, tá? Mas na escritura não fala sobre isso, tá? E vai ter um significado religioso, tá? Certo? Será que Deus vai me condenar por causa disso? Não, mas não está escrito lá, não existe, né, um mandamento ou qualquer referência bíblica à tulipa, ok? Mas os calvinistas utilizam. E por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, 5 pontos do calvinismo. Então é o seguinte, veja só. Os 5 pontos do calvinismo, conhecidos pelo acróstico TULIP, referente às iniciais dos pontos em inglês, são uma síntese dos cânones teológicos definidos do Sínodo de Dordrecht, no âmbito da disputa entre calvinistas e arminianos acerca das doutrinas da graça e da predestinação. Ok? Então vejam só aqui os 5 pontos. Está aqui, ó. A depravação total do ser humano, a eleição incondicional dos salvos, né? A expiação limitada, que afirma que Cristo morreu pelos eleitos, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Tá? Tá aqui, ó, os 5 pontos. E eles são representados pela tulipa, né? Que é a flor. Tá aqui, ó, o símbolo. Então, tá na Bíblia isso aqui? Tulipa, eu posso usar? Eu uso. Sem nenhum problema, tá? Tem até um broche com a tulipa, certo? E você pode comprar na internet, meu amigo, tá? Ou em qualquer lugar que você for aí que, né? Numa igreja, né? Dá para comprar, você encontra, certo? Se viajar aí fora, você vai ver. Tá? Tulipe, ok? Para aqueles que creem nas doutrinas da graça. Não está na Bíblia, tá? Então é o seguinte, ó. Vou pegar isso aqui e jogar no lixo? Não vou. Eu acho tão bonitinha minhas tulipas. Deixa aqui. Deixemos aqui as tulipas bonitinhas. Outro símbolo, pessoal. Isso aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. O símbolo aí, a aliança, o casamento, está na Bíblia. Tem esse símbolo lá. Deus mandou quando o cara casasse. O casamento judaico, né, tinha isso. Eles davam um anelzinho. Isso é uma tradição, gente. É uma tradição. Não precisa estar na Bíblia, não. Para usar. A gente usa, então. Não, isso é um símbolo satânico. Pesquisa aí. Eu tenho certeza que você vai encontrar, né, o círculo sendo utilizado por seitas pagãs, satanistas, bruxas. Vou até pesquisar isso aqui agora. Vamos pesquisar? Deixa eu pesquisar aqui, pessoal. Eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa. Não falei que eu achava? Encontrei aqui, vejam só. Vamos lá, pessoal. Ó, todo mundo aí que é casado, ou noivo, sei lá o que for, aí tem um anel de compromisso e joga isso no lixo. É do Satã.
É do Satã. É do bicho ruim, do bicho feio. Mais feio que eu, viu? Hein? Joga no lixo. Joga no lixo. Show! Vamos ver aqui. Joga no lixo, pessoal. Vejam só. Círculos e esferas são formas perfeitas na geometria sacra. O círculo é o símbolo antigo para a Terra. No curso da história, governantes e deuses foram representados segurando o círculo como símbolo do seu domínio sobre a Terra. Um círculo com uma cruz acima, como vimos na placa do print shop, é chamado de Globus Cruciger, ou cruz triunfante. À medida que o cristianismo foi se espalhando por toda a Europa, o círculo pagão, ok? Foi recriado e a cruz no topo foi inserida para mandar a mensagem que o paganismo foi substituído pelo cristianismo. E mais, o cristianismo, em última análise, representa algo ainda mais importante, fé. Então, tá aqui, tudo tem uma origem, né? Então tem origem pagã, o símbolo, né? O círculo, tem Bíblia, a Bíblia, a Sociedade Bíblica, é representada, a revista e atualizada, se não me engano, é representada por um círculo, certo? Né? Aí, quantos casamentos eu já fui lá na igreja, aí o pastor fala, não, que o círculo, ele é ouro, né? Porque significa pureza, né? É tão puro, o ouro é tão puro, né? Mas significa pureza. E é um círculo porque o amor é eterno, não tem começo nem fim, certo? Então é isso, mas está na Bíblia? Existe na Bíblia, pessoal? Me responde aí. Está nas Escrituras a utilização de um círculo para significar o casamento está nas Escrituras? Não, isso é tradição. Isso aqui também é uma tradição, não tem nada de errado com isso. Ok? Tem que estar tudo na Bíblia, não. Tudo está escrito na Bíblia. Então, na Bíblia não está escrito, por exemplo, para utilizar um iPhone com as escrituras lá, virtuais, né? Olha que pecado. Né? A escritura, daqui a pouco não vai ter nem livro. Vai ser tudo virtual. Né? Tudo vai ser eletrônico. Aí se a gente chegar naquele nível lá do... Se Jesus não voltar antes, a gente conseguir chegar naquele nível lá daquele filme com Tom Cruise, né? É ele mesmo, né? Qual o nome do filme, gente? Que o cara faz tudo assim, né? Passa tudo, aí tá tudo na mente, tudo é reconhecido pelos olhos. É Minority Report, isso mesmo. Obrigado, é isso mesmo. Minority Report, ok? Então, se a gente chegar naquele nível, as escrituras vão estar aqui no olho do cara. Ele pisca assim, plim, Gênesis, aí Apocalipse, pronto. E aí? Né? Estamos aqui divagando, certo? Mas é isso. Não é necessário estar tudo na palavra de Deus escrito para eu poder usar, não. Tá? Tem muita coisa que é tradição, correto? E nada de errado com relação a isso. Certo? Aí você que é calvinista aí, eu estou vigiando, hein? Não use a tulipa, hein? Eu estou vigiando, meu irmão. Não está na Bíblia, ok? Não está escrito na Bíblia tulipe, não. Ok? Tá ok? Não tá. Bom, então, vencido aí esse imbróglio, passemos agora aqui. E vejam só. A frase que nós colocamos por terra no primeiro vídeo, tá? Com provas arqueológicas, agora nós vamos pegar assim, esmigalhar, torcer e jogar no lixo. Vai virar picadinho. Agora com provas linguísticas, ok? Durante o período do Segundo Templo,
O texto lá fala isso, né? O candelabro de 7 hastes e não a estrela de Davi era considerado um símbolo judaico. Provamos, né, que essa afirmação está completamente equivocada, ok? Nos vídeos anteriores, com provas estritamente arqueológicas, colocamos por terra essa infeliz afirmação. Agora utilizaremos argumentos linguísticos para mostrar que o escudo de Davi é um símbolo com contornos divinos e que pode ser utilizado por cristãos, judeus e todos que amam o Deus de Israel e nosso Senhor Jesus Cristo. Que satanizar este símbolo é como satanizar a utilização da cruz ou da tulipa ou mesmo o anel de casamento, né, como símbolo de coisas relacionadas ao divino. Ok? Porque se você for ver, tudo tem uma origem pagã, certo? Desde que o mundo é mundo. Né? Os pagãos existiam antes dos cristãos? Aí eu pergunto, hein? Existiam? Pois é. Então vamos ver, pessoal, aqui. Deixa eu ver aqui. A NVI, tradução do texto masorético, traz na tradução para o português do versículo de Amós 5:26, tá? Estamos nos referindo a esse texto aqui. Amós 5:26. Então, na tradução para o português deste versículo, a tradução traz o seguinte conteúdo. Não, vocês carregaram o seu rei Sicut e Quium, imagens dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. A versão Reina Valéria em português traz: ao contrário, levastes a Sicut, vosso rei, e a Quium, vosso deus, ídolos que fizestes para vós. A versão que registra a tradução Estrela do vosso Deus, Reifã, é proveniente da Septuaginta e repetida por Estevão em seu discurso, uma vez que era esta versão utilizada pelos primeiros cristãos, né, pessoal? Aqueles que escreveram e registraram aí o texto grego koiné. Então, nesse discurso aí, né, que foi registrado no Novo Testamento, eles utilizam justamente a tradução da Septuaginta. E é interessante, eu vou ler aqui para vocês o comentário da Bíblia NVI a respeito desse texto, tá? Então, é o seguinte, a versão, o comentário, né, desse texto aqui. Vou ler aqui de novo na NVI, tá, pessoal? Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios, etc. O 26, né? Não, vocês carregaram seu rei Sicut e Quium, imagens dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Aí o comentário é o seguinte, vejam só. A linguagem obscura desse versículo fala da idolatria dos israelitas, mas não fica claro se no deserto, em tempos remotos, ou depois na terra prometida, ou as duas coisas. Sicut e Quium são considerados nomes próprios nomes próprios derivados do acádio. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento em grego, apresenta um texto algo diferente, seguido por Atos 7, 42 e 43, que é justamente o discurso de Estevão, não é? Então ocorre, entretanto, que essa tradução não parece ser a mais correta, pelas razões que iremos expor.
veremos que a palavra grega para estrela, que aparece na Septuaginta, é astron, de onde se origina a palavra astronomia. Então vamos ver aqui na Septuaginta, né? Amós 5:26. A tradução da Septuaginta de Benton. Tá aí. Vou colocar aqui vermelho. Aí tá aqui. Sim, vós levantastes. Aqui tá em inglês, né, pessoal? E aqui tá a tradução. Sim, vós levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus, Raifã, ou Reifã, as imagens que fizestes para vós. Tem esse texto aqui, né, da Tanar, que é o texto hebraico mais utilizado em versões da Bíblia. E ele também fala, suas imagens, Sikut, seu rei, e Xium, suas imagens, a estrela do vosso Deus. Aí tem a Septuaginta aqui em grego, tá, pessoal? O texto grego. Kai anelabet ten skenen tu molok kai to astron tu theo. Astron, tá vendo? O termo astron foi utilizado, traduzido como estrela, tá aqui. Astron. 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 Astronômico. Astron. Tu theon rimon haifan tus tipos. How tu us repõe essa te. É altos. O termo astron, o astron, né, foi traduzido como estrela. Entretanto, o nome original hebraico da estrela de Davi é Magen Davi, que significa escudo. Então, no Antigo Testamento, né, essa palavra Kohav, que significa estrela, tá? Que, né, estrela não é Magen, tá, pessoal? Kohav, que significa estrela, ocorre 2 vezes, tá? Tá aqui, ó. Em Números 24, em Amós 5:26, que é esse texto aqui, né? Aí tem aqui em hebraico, ele em hebraico, a palavra Kohav, né? Aí tem aqui New American Standard, que é uma versão em inglês, suas imagens, a estrela de seus deuses. A King James traz suas imagens, a estrela de seu Deus. A International Version é Kiyum, suas imagens, a estrela de seus deuses. O texto hebraico traz o termo Kohav, que significa a estrela. Aí aparece também, vejam só, esse texto, pessoal, essa expressão, né, Kohav, aparece aí em Números 24:17. Que vamos ler aqui. Números 24:17. Números 24:17. Eu vou ler aqui na NVI, tá, pessoal? Números 24. É o Balaão, né? Todo mundo conhece o Balaão. Aqui, ele fala assim. Não, eu vou ler a partir do versículo 15, tá? Números 24, a partir do 15. Vou ler até o 19. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daqueles cujos olhos veem claramente. Daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel.
Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Bom, então, vejam só. Corrave, né? Uma estrela virá de Jacó. E que estrela é essa, pessoal, que vem de Jacó? Alguém aí tem alguma ideia? O texto hebraico traz o termo Corrave, que significa estrela. Aliás, este mesmo termo aparece em outro trecho da palavra de Deus, esse que acabamos de ler, tá? Por exemplo, aqui uma estrela de Jacó subindo, né? A tradução aí seria, ao pé da letra, mais ou menos isso. A palavra Corrave aparece em Números 24:17, que afirma: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Então, cetro significa o quê? Poder, né? Domínio, autoridade, né? E vejam só, essa palavra estrela, né, significa justamente domínio, certo? Autoridade. Então vemos aqui, ó, comentando esta passagem, vamos ver aqui, comentando esta passagem, Albert Barnes explica: vemos como exatamente essa profecia foi cumprida na pessoa e nas ações de Davi, mas a maioria dos escritores judeus e cristãos aplica principalmente, talvez, a Davi, mas, em última análise, ao Messias, como a pessoa principalmente pretendida, a quem Onkelos o interpreta do Messias. Então vemos aqui, quando um príncipe, diz ele, surgirá da casa de Jacó, e Cristo será ungido da casa de Israel, ele matará os dois príncipes de Moabe e governará os filhos dos homens. Maimônides, né, um sábio judeu, né, entende isso em parte de Davi, em parte do Messias, e com ele concorda com outros rabinos. Parece ter sido geralmente entendido pelos judeus como uma profecia do Messias. Estrela, né? Está aqui, uma estrela surgirá de Jacó. Tá? Porque o falso Cristo, que apareceu no reinado do imperador romano Adriano, assumiu o título de Bar-Correbas, ou filho da estrela, em alusão a essa profecia, e para crer que ele era a estrela que Balaão vira de longe. Hã? Esperto, né? É isso, pessoal. Vejam só. Os pais cristãos parecem unânimes em aplicar essa profecia ao nosso Salvador e à estrela que apareceu em sua natividade. Orígenes, em particular, a produz como uma das profecias mais claras do Messias. Só claras. Mais claras do Messias. E ele e Eusébio afirmam que foi em consequência das profecias de Balaão, conhecidas e cridas no Oriente. Isso aqui é interessante, tá? Vejam só. Vou botar em vermelho aqui. Aí, pessoal, que interessante. Deixa eu aumentar. Achei isso bem legal. Orígenes, em particular, a produz como uma das profecias mais claras do Messias. E ele e Eusébio afirmam que foi em consequência das profecias de Balaão, conhecidas e cridas no Oriente, que os magos, ao aparecerem uma nova estrela, aparecer uma nova estrela, vieram a Jerusalém para adorar aquele que nasceu, Rei dos Judeus. Então vejam só, né, como tudo está aí relacionado, né? Achei isso muito interessante, né? Mas daqui a pouco vão dizer que eu estou aqui ensinando astrologia, hein, pessoal? Tem que ter muito cuidado, né? Então vejam aqui. A maioria dos teólogos e comentaristas aplica a profecia principalmente com relação ao nosso Salvador. E por Moabe e Edom, eles entendem os inimigos e perseguidores da igreja. Deve-se reconhecer que muitas profecias das Escrituras têm um duplo significado, literal e místico.
respeitam dois eventos e recebem uma dupla conclusão. Davi era, em várias coisas, um tipo e figura do Messias. Se ao destruir todos os filhos de Sete, governar toda a humanidade, isso nunca foi cumprido em Davi. Tá? Uma estrela realmente apareceu na natividade de nosso Salvador. E nas Escrituras ele está marcado com a estrela do dia. 2 Pedro 1,19. A estrela da manhã, Apocalipse 2,28. A estrela brilhante da manhã, ou a brilhante estrela da manhã. Talvez em alusão a essa mesma profecia. O bispo Warburton atribui uma outra razão. Falando sobre os dois tipos de metáfora, no uso antigo, popular e comum, e oculto e misterioso, ele diz. Vamos ver o que ele diz aqui. Os escritos proféticos estão cheios desse último tipo, que é o oculto e misterioso. Por exemplo, apenas na famosa previsão de Balaão, haverá uma estrela de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Essa profecia pode possivelmente, em algum sentido, relacionar-se com Davi, mas sem dúvida pertence principalmente a Cristo. Aqui a metáfora de um cetro era comum e popular para denotar um governante, como Davi. Mas a estrela, embora como a outra significasse nos escritos proféticos um príncipe ou governante temporal, mas também tivesse um significado secreto e oculto. Uma estrela, nos hieróglifos egípcios, denotava Deus. E quanta escrita hieróglifica influenciou as línguas orientais que veremos atualmente, ou que vemos atualmente, né? Assim Deus, que vemos atualmente. Assim Deus, no profeta Amós, né? Nesse capítulo aí, versos que estamos estudando, e Números 5, 26, 5 e 26, repreendendo os israelitas por sua idolatria ao sair do Egito pela primeira vez, diz, né? Então, Amós, calma aí, no profeta Amós, é isso aí, não, é isso, pessoal, é assim, ó, é assim, é desse jeito aqui. Vou ler de novo, para não perder o fio da meada. Assim Deus no profeta Amós 5, 25 a 26, assim Deus no profeta Amós 5, 25 a 26, repreendendo os israelitas por sua idolatria ao sair do Egito pela primeira vez, diz: levaste o tabernáculo de Moloque Xium de imagens, a estrela do vosso Deus que vós mesmos fizestes. A estrela do seu Deus é uma figura sublime para significar a imagem do seu Deus. Para uma estrela empregada nos hieróglifos para significar Deus, é usada aqui com grande elegância para significar a imagem material de um Deus. Certo? Então, o significado, né, de estrela aqui não era uma igreja, o significado de estrela aqui não era uma estrela, certo? Literal, pessoal. Certo? Tá aqui, ó. A estrela do seu Deus é uma figura sublime para significar a imagem do seu Deus, tá? Isso aqui, então, é a linguagem poética para significar a imagem do seu Deus. Para uma estrela empregada nos hieróglifos para significar Deus. É usada aqui com grande elegância para significar a imagem material de um Deus. Tá? É isso aqui, ó. As palavras a estrela do seu Deus sendo apenas uma repetição tão comum na língua hebraica do Xium anterior suas imagens, e não como alguns críticos supõem,
o mesmo com sua estrela divina Sidus Deum Vestrum. Por isso, concluímos que a metáfora aqui usada por Balaão de uma estrela era daquele tipo misterioso e obscuro, e assim deveria ser entendida, e consequentemente que se relacionava apenas com Cristo, o eterno Filho de Deus. Mas por essas razões o Messias pode ser pretendido remotamente, mas não podemos permitir que ele seja pretendido unicamente, porque Davi pode ser chamado de estrela por Balaão, como outros governantes e governadores são, por Daniel 8:10 e por São João, Apocalipse 1:20. E devemos insistir nisso, que a intenção sumária, o significado literal da profecia, respeita a pessoa e as ações de Davi. E por isso, particularmente, porque Balaão está aqui anunciando a Balaque, o que os israelitas deveriam fazer aos moabitas daqui em diante. Então, pessoal, vejam só. Vemos, portanto, que é uma forçação de barra, vou aumentar aqui, certo? Vemos, portanto, que é uma forçação de barra a interpretação rasa que alguns dão para o símbolo que se encontra na bandeira de Israel em artefatos arqueológicos que mostram um vínculo do cristianismo com a fé judaica, de que seria a estrela referida em Amós, capítulo 5, versículo 26. Uma vez que, como vimos, o termo estrela aqui deve ser tomado figuradamente, como menção a uma imagem de barro, bronze, cobre, ferro ou outro qualquer do próprio Deus. Ou outro material qualquer, que eu quis dizer, do próprio Deus. Este termo estrela aparece em profecias messiânicas com relação ao próprio Jesus Cristo, como é este texto de Números. O escudo de Davi é um escudo, e esse termo escudo aparece nas Escrituras Sagradas diversas vezes como referência ao Deus eterno. Ou vocês vão discordar disso? Aliás, um estudo mais aprofundado sobre o termo pode ser realizado através do significado linguístico, uma vez que a Bíblia utiliza a palavra Korab para, por exemplo, comparar a luz da lua e do sol no sentido de brilho, luminosidade. Vejam só. A palavra Korab é um substantivo masculino. Gênesis 15:5. Estrela. Aramaico. Tem aqui no aramaico, não sei ler isso não. Aqui está Koravato, Koravato, né? Aqui no aramaico, que eu não sei ler. Palavra utilizada com forma feminina, especialmente como referência ao planeta Vênus. Vejam só. Aí ele, veja também, aí vai aqui na obra desse cara e você vai conseguir pesquisar, né? Em árabe, não sei falar isso. Se alguém souber, se referindo genérica e simplesmente a estrelas individualmente, sendo provavelmente uma palavra de origem aramaica. Na língua etíope, está aqui, ó, provavelmente para, veja, tá, esse Corrib, tá, e do assírio, da língua púnica, Cacabu dioscorides, nome de uma planta, provavelmente na forma de uma taça. Em Números 24:17 está no construto Kohav. Amós no plural Kohavim. Gênesis Kohav. Ezequiel aparece em Ezequiel, singular apenas. Amós, onde entretanto é provavelmente um brilho, né? Provavelmente um brilho, certo? Então, fala aqui, metáfora para um futuro governante, certo? Essa palavra aí, estrela, tá? Então é o brilho do Deus, né? O brilho do vosso Deus, né? Então o tradutor, ele pode utilizar a tradução bíblica, pode, geralmente, ele pode deixar ao pé da letra, né? Ou ele pode parafrasear, ou ele pode colocar termos sinônimos, né? Para se expressar
para traduzir o texto. Então aqui vejam só, metaforicamente, né? Aquilo ali pode ser, Kohav, no texto de Amós, pode significar o brilho que eles se atribuem ao Deus deles, entendeu? Tá aí, ó. Metáfora para um futuro governante. Em outros locais é o plural, estrelas, sol e lua. Compare também abaixo, Gênesis 1:16, Salmos 136:9. Para governar a noite, compare Gênesis 1:16, Jeremias. O sonho de José, né? O sonho de José, ó, né, que ele teve. Então, o sonho de José, falar a respeito disso, né? Deuteronômio 4:19, objeto de adoração idólatra. Observado como augúrio também. Isaías 47:13. Eclesiastes 12:2, fala de luz. Figurativo de brilho da juventude, ó, essa palavra, né? Em Jó 9:7, sol, lua. Salmos 8:4, sinal do entardecer. Neemias 4:15, compare. Jó 3:9, aparentemente sinal da aurora. Enumerado por Deus. Salmo 147:4. Símile da posteridade abundante, que fala em Gênesis 15:5, né? Que foi prometido a Abraão, né? Que ele teria uma descendência maior que as estrelas dos céus, né? Se pudesse contar as estrelas. Neemias, compare a visão simbólica de Daniel, figuração de nações arrogantes também, ó. Tá aí, ó. Elevado, ó. Aquilo que é elevado, né? Figurando as nações arrogantes. Compare a visão simbólica de Daniel. Símile do brilho do justo aqui, ó. Brilho do justo. Aquele texto fala que... Não é bonito esse texto, pessoal, eu quero ler. É bem legal, calma aí. Então é Daniel 12. Daniel 12, versículo 3, né? 12:3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Né? Então vejam só. Símile do brilho, não por diante de Deus, escurecido no julgamento do Senhor, bradando, gritando, personificado como lutando, louvando, sobre as estrelas da mitologia árabe, tal. Outra referência que vemos na Bíblia sobre este versículo se encontra em Atos 7:43, em que vemos a repetição do texto da Septuaginta, onde Estevão faz referência ao termo estrela do deus Refã. Entretanto, interpretar essa afirmação como sendo referência ao escudo de Davi é um erro pelas razões já expostas, ainda mais porque a palavra traduzida por estrela é astron. E como vimos, os nazarenos utilizaram o escudo de Davi vinculado a Menorá com a finalidade de mostrar que a religião de Jesus Cristo tem profundas raízes judaicas. Concluímos pelo estudo linguístico e do próprio contexto da utilização da palavra Kohav no hebraico e outras línguas próximas ou não, e de como é empregada nas escrituras, que a tradução da NVI do texto de Amós é a mais correta, uma vez que a palavra estrela era usada para se referir às próprias deidades, e não como um símbolo dessas deidades. Não, vocês carregaram o seu rei Sikut e Kuyum, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Esta palavra estrela em hebraico se refere ao próprio Jesus Cristo, sendo que personifica a sua autoridade sobre as nações, conforme especificado em Números. Afirmar que Amós se refere à estrela de Davi é, de fato, um grande exagero, ainda mais porque o termo original deste símbolo é escudo, termo este bem claro e utilizado por Davi em várias ocasiões nos Salmos. Salmo 119, 114 traz a palavra meu escudo. Salmo 115, 9 traz a palavra seu escudo. Então, pessoal, esse breve
esse breve estudo linguístico demonstra aí o exagero e o erro em que as pessoas estão incidindo ao afirmar, né, que o escudo de Davi é satânico. Ok? Fica a dica.